todos e a todas, professores, equipes gestoras, orientadores educacionais da MM Michele, da Escola João Claro, da Escola Manuel Wilquito. É um prazer tê-lo aqui conosco para mais um momento formativo de HTPC. Hoje, vamos dar continuidade no nosso estudo que tivemos no HTPC anterior. Como aportar essa tecnologia do ensino híbrido? E é isso que eu gostaria de compartilhar nesse momento de formação. Trouxe algumas apresentações para poder guiar a nossa conversa. Dando continuidade no HTPC anterior, que tinha a temática As Metodologias Ativas com enfoque no ensino híbrido. Então, para isso, nós vamos relembrar alguns momentos e construir uma narrativa com a linha do tempo, até chegar numa nuance que estamos vivendo. Em 2018, nós tivemos vários estudos com a BNCC. Começamos as formações sobre os campos de experiências, estudos formativos com o currículo paulista, algumas formações voltado para o segmento da educação infantil. Já em 2019, um replanejamento com metodologias ativas, cultura maker, sala invertidas, agrupamentos, entre outros. E durante o ano até então, fomos tendo os planejamentos sendo focados na educação integral, porque para esse ano de 2020 já estava previsto a BNCC ser colocada em prática, ser trabalhadas as habilidades juntamente com os campos de experiências. E tudo ia bem até então, apesar do ano já de 2019 ter sido um ano bastante intenso por causa das formações mesmo, mas porém tudo caminhava-se até dentro de sua normalidade. Começa o ano 2020, começamos a conhecer a nova turma, novas famílias, a nova equipe, e aí vem Covid. Olha, agora me desculpe. Agora vocês acham que tinham o controle sobre o tempo, mas agora quem passa a comandar este calendário sou eu. E aí o que acontece? Vamos nos adaptando ao ensino remoto, olhando os pareceres de CNE, decretos, assistindo muitas lives, muitas informações, com muita gente ainda morrendo no mundo, no país. Precisamos nos configurar, iniciando com atividades impressas, com atividades posteriormente que passamos a ter atividades já online, com as atividades com aulas síncronas e síncronas, e diante de todo esse trajeto, toda essa trajetória, pensando de como que eu vou ter o controle de tudo isso. Controle em todos os sentidos. Como que eu não posso, enquanto equipe, perder o meu professor do radar? Enquanto professor, como que eu não posso perder o meu aluno? E como que eu vou monitorar tudo isso? Como que eu vou avaliar as avaliações, as planilhas? E fomos caminhando. Aí chegamos no ensino híbrido, com a sua definição, que é diante do século XXI, que promove essa integração entre o ensino presencial e a proposta do online, visando a personalização do ensino. Que durante essa formação estaremos discorrendo melhor sobre a personalização do ensino e estaremos tendo uma maior compreensão. Aí o que podemos aprender no ponto de vista do funcionamento cerebral? Como que vamos desvendar esse mistério? Porém, nós vamos tentar desvendar alguns mistérios, até porque esse mistério em relação a recursos tecnológicos e o mundo online são processos muito recentes para nós. Tínhamos alguns professores que já elencavam algumas vezes em algum grupo, mas não tínhamos tanto isso ainda tão presente como estamos vivendo nesse momento. Mas diante disso, nós precisamos entender alguns processos e alguns pontos que são muito importantes, que precisamos entender esse funcionamento, porque às vezes é muito fácil a gente falar que nós precisamos ter uma boa convivência online e às vezes até falamos que devemos evitar alguns conflitos online. Mas para isso nós vamos entender qual é essa diferença da convivência online
entre o presencial e o online. Então, de um a um, pessoalmente, estar com alguém, olhando, torna-se tudo diferente, né? Tudo é do presencial, então isso leva-nos a entender que temos os seus princípios do online e do presencial, que para nós partimos de um princípio do nosso desenvolvimento do nosso cérebro, que nós prezamos muito por isso. Já ouvimos falar, principalmente, que quando o bebê, lá na barriga da mãe, ele já começa a conhecer sons, ele começa a localização auditiva, uma localização visual, e assim ele vai caminhando por outros canais sensoriais e começa a dar significado para esse ambiente, né? Que é um ambiente não virtual e para um ambiente real que ele vai construindo, né? No contato, ao ouvir a voz do pai, enfim. E quando estamos nessa relação no dia a dia, ano após ano, eu vou aprendendo as relações desse ambiente social, nessa relação interpessoal. Eu tenho que conhecer quais são as minhas regras, como que eu funciono nas minhas relações interpessoais, e a partir disso eu começo a fazer os testes do que deu certo, teste do que deu errado, do que as pessoas, como que a pessoa reagiu, como que a outra reagiu, o que a outra falou, qual o momento, aquilo que às vezes a mãe falou, mas a minha mãe falou que é assim, para resolver um problema é assim, trazemos isso para a prática. Através de alguns momentos no presencial, eu começo a ter crises de birra, pensando no nosso segmento. Diante disso, eu vou reconhecendo as minhas emoções, eu vou aprendendo e vou nomeando as minhas frustrações, sejam elas de alegria, de tristeza, de raiva. Então, através dos estudos, é comprovado que a criança, até seus 12 anos, elas vão aprendendo a reagir em termos interpessoais, com o outro, e como pessoas, em termos socioemocionais com as pessoas. Tá, entendemos um pouquinho dessas questões, dessas habilidades socioemocionais que somos colocadas. Aí a criança é colocada nesse mundo online, como estamos colocados agora. Os pais começam, a criança está lá, né? De repente oferece um celular, começa um jogo, ela começa a participar de um grupo de WhatsApp, de Facebook, enfim, estamos vivendo um mundo virtual, ou seja, lá o que for que os pais estão permitindo que essas crianças adquiram nesse mundo online. Aí só que a gente pensa que essa questão interpessoal, desse autoconhecimento dela, já pode, de repente, porque desde bebê ela já está aprendendo a manusear o smartphone, ela já está brincando com o tablet. Então, e aí a gente já pensa que ela pode ser aplicada e reutilizado no sistema online, com as pessoas. Vocês acham isso certo ou errado? Errado. É aí que às vezes a gente pensa que nessa questão eu trago essa reflexão e aí eu penso que eu estou, enquanto educadora, enquanto mãe, eu estou fazendo certo, mas não. Mas no que te diz a questão de bom senso online e presencial, eles se diferem dessa relação do humano e não serve para o mesmo princípio online. Enquanto estamos utilizando os recursos tecnológicos, às vezes é uma falsa proteção que estamos protegindo. Que estamos protegidos, como agora, eu estou aqui e você está aí na sua casa, porque eu não consigo regular esse contato, esse olho a olho. Então essa questão nesse processo, ela é gradual, nesse processo de aprendizagem, seja lá na primeira infância, seja na pré-escola, até mesmo em outras fases de desenvolvimento. Então essa ideia do que o conceito trouxe para nós, do que a gente aprendeu, não é que às vezes a gente ouvia falar, não se exponha, não faça tal coisa, não veja aí tal coisa, porque isso é perigoso. Então as crianças estão aprendendo e o seu desenvolvimento para tal habilidade em compassos diferentes. Aí o que a gente espera de tudo isso?
Nós temos lá o pessoal, nós temos a interação social nesse aporte tecnológico e temos esse relacionamento. Aí o que eu pretendo mostrar com essa tabela? Que eu preciso interagir dia a dia, dentro de um processo gradual, que começa os pais, que essa relação ela é horizontal com os meus colegas, e depois eu entro nessa interação de cooperação, de responsabilidade, para desenvolver essas habilidades socioemocionais, como eu citei lá no início, nesse contexto online. Mas para isso, eu preciso de treino, de prática, e justamente vai envolver esse ambiente, esse contato com os pais, com a equipe gestora, se faz necessário uma mediação, precisamos dessa construção coletiva, estudos do que, né, como estamos fazendo, estudar o que deu certo, o que deu errado. Então a escola precisa dessa convivência online. Enquanto escola, nós precisamos nos debruçar nesses recursos tecnológicos, o que os pais, o que as famílias precisam de orientações. As famílias, elas não têm obrigação de estudar, elas não têm obrigação de saber de quais são os seus efeitos. Elas, muitas das vezes, podem até sofrer essas consequências, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos. Mas enquanto escola, a escola, na sua função social, ela precisa orientar o seu uso racional, o seu uso coerente, o seu uso coerente no seu recurso tecnológico. E quando o pai pega o tablet e dá para um filho se isolar dele, só por uma simples distração, qual a chance dessa criança para contar depois, enquanto ela vai se desenvolvendo, para ela contar algo, para ela compartilhar com seu pai no meio digital? Então é uma reflexão que nós precisamos ter ao longo desse processo, nesse pessoal, nessa interação social e nesse relacionamento. E como que eu desenvolvo isso na criança, nesse cérebro? A interação com o outro ser mediada pela cultura digital, mediada pelos pais, professores que precisam ser mediadas. Como que eu posso fazer isso? Eu posso dar um tablet para o meu filho, sim, mas desde que o que você está assistindo para o filho, para o aluno, você me conta o que você viu. Por que você ficou com raiva? Ficou com raiva porque caiu a internet? O que ficou com vontade de fazer? Então essa discussão tem que trazer para o verbal, falando especificamente ao público-alvo, porque precisamos sim saber o que essa criança vê, o que essa criança assiste, pensar do discurso que faz parte da vida delas, e vão muito além disso, dessas atividades, dos jogos propostos, das brincadeiras, e de repente ela ficou nervosa diante de uma situação, tem que nomear essa reação dela, por que ela sentiu isso nesse momento, por que ela ficou frustrada. Então nós, enquanto educadores e pais, nós temos que ter aquele momento que não é, às vezes, do educar, mas dessa conexão, onde nós colocamos esse momento para a criança compartilhar, porque antes eu falava muito nesse acompanhamento, nessa supervisão do adulto. Agora, com essa mobilidade digital, nós ainda precisamos continuar atentos. Sabemos que ainda temos muitos pais que ainda não sabem ainda desenvolver essa tecnologia, não sabe colocar o filtro, de repente lá, porque temos conteúdos que não é apropriado pela idade da criança, que não pode dar um celular um celular para a criança sem antes conversar com ela, sem estabelecer essa relação de confiança, de estabelecer algumas regras, o que pode acessar, de repente se o pai tem essa noção que depois ele pode estar vendo esse histórico da criança. São desafios que nós estamos vivenciando. E enquanto escola, nós precisamos educar para essa convivência online. E que precisamos utilizar, ainda mais do que nunca, a tecnologia no distanciamento, que estamos conectados o tempo todo, que precisamos pensar, precisamos mapear nossas intervenções e quais são os nossos objetivos, e que precisamos compreender essa relação virtual.
E por que a escola? Porque a escola, ela precisa, né, nesse mundo virtual, esse mundo real, elas são indissociáveis. A internet, né, somos atores, estamos envolvidos nesse processo. A escola como instituição socializadora para conviver, né, que a criança está ali, que depois ela aprende a conviver nesse espaço público, que vem de uma educação integral, que tem que formar essa criança para a cidadania. E diante disso, a escola tem que ir repensando essas ações que serão sistemáticas, que tem que ter uma atenção, que tem que ter a promoção, que tem que ter essas prevenções e segmento, né, dessas questões da tecnologia. Aí vamos discutir um pouquinho a aprendizagem híbrida como metodologia ativa, que já vemos que é essa integração da tecnologias com momentos presenciais e com o planejamento único. Nesse planejamento único, ou seja, não é só um campo de experiência, de repente vai ser um campo de experiência presencial e um outro campo de experiência online, e que tenha personalização da aprendizagem, porque vai atender o aluno na sua necessidade, que o aluno é protagonista nesse processo. Quando se fala nessa metodologia ativa, parte desse conceito que o aluno chegue até lá, né? Nós temos que pensar que o aluno, ele está no centro do processo, envolve todo esse estudo, essa formação. E o que aconteceu? E como falando, diante desse cenário, né, os professores começaram, né, a dar as suas aulas síncronas e assíncronas, que foram olhar, analisar os detalhes, né, olhando os comportamentos da escola. Houve divisão, né, de turmas, em algum momento teve, ainda não podemos sugerir que em algum momento ainda acontece o foco no professor, porque ainda estamos falando de tecnologias e metodologias ativas, que o aluno é o centro, mas ainda nesse momento temos as aulas expositivas, que tem um professor que de repente vai lá simplesmente e apresenta o conteúdo dele, né, e acabou. Ele tem que, então nós precisamos nesse momento pensar, tratar isso com carinho, entender cada um diante das suas especificidades, o que precisa ser ajudado. Nós estamos aprendendo com o outro o tempo todo. E o que vamos pensar, né, diante disso? Vamos pensar em situações que vêm pela frente. Já estamos, né, como reflexão, né, durante 6 meses, parte dos alunos, nós em casa, né, alguns ainda no trabalho remoto, uns assistindo essas aulas à distância, como eu citei lá, alguns síncronos, outros assíncronos, outros com as atividades impressas, mas de uma certa maneira chegando até o aluno. Mas alguns à distância, outros mais felizes, outros não. Alguns querem voltar, outros não, né? E sabemos que esse ano ou ano que vem, um se falava dia 3, outro dia 7, ou depois da vacina, não sei, né? Parte dos alunos que estão em casa e parte dos alunos que estão em casa. Temos alunos, só voltar um pouquinho lá no slide anterior, temos alunos que ainda estão com medos. Alunos com medo, né? Professores, né, com medo, alunos que não aprenderam nada, alunos que não tiveram acesso a nada, ou alunos também que já se destacaram. Sabemos que tem alunos que sabem que ele precisa da escola, mas porém, às vezes ele já até teve um passo mais largo em relação aos conhecimentos tecnológicos, porque sabe que hoje também pode se estudar através, né, do uso da tecnologia. E temos alunos que sumiram, temos alunos que de repente até desaprenderam alguma coisa, tem alunos que têm necessidades especiais, que já tinham que ter esse olhar específico, que vão continuar tendo esse apoio específico, e vão precisar. Tem alunos que desapareceram, que vamos ter que tentar resgatar. Então, o que vem pela frente talvez seja ainda mais difícil do que nos adequarmos a esse ensino remoto, porque de alguma maneira hoje, ou de alguma forma, sabemos que estão em casa. De repente fazemos um contato telefônico, ainda conseguimos encontrar através com um horário marcado, mas ainda conseguimos.
Então, fica claro que vamos ter que, diante de todo esse cenário, nessa pandemia, que vai ser necessário, vai ter que personalizar. Não vai dar para fazer tudo igual. E como, daí eu até coloquei aqui uma questão, e como vamos encontrar tempo para tudo isso? Nós vamos ter que, a escola vai ter que achar um meio de se reorganizar, de achar um tempo para que tudo isso possa, esse remoto possa se manter engajado, como que eu vou fazer com aquilo que estão presenciais, como que eu vou achar tempo nas atividades colaborativas de aprendizagem, se antes, enquanto estávamos na escola, a gente sempre soube que precisa trabalhar colaborativamente na escola, inclusive agora com partes de alunos talvez que venha presencial, talvez alunos que venham remotos, né? Como eu falei, não sabe se quando, se esse ano, se o ano que vem. E como que a gente descobre como que esse aluno está, qual o nível que ele se encontra, será que nós precisamos acelerar, será que nós precisamos motivar esse aluno que está aprendendo mais rápido, né, para continuar motivando ele que está aprendendo. Então, como que nós vamos oferecer algo para alguém que sumiu, se vamos ter que resgatar, fazer com que ele tenha a vontade de voltar? Então, são muitas reflexões. E na prática, como que vamos ter que organizar tudo isso? Então, para isso, né, para isso que aconteça realmente esse currículo híbrido na escola, vamos ter que ter a percepção do mundo que cerca a escola, que cerca o professor, que cerca o aluno, que o ecossistema, né, exige essa mudança de emergência, de pandemia, e um currículo que tenha espaço para a expressão, que ajude a narrar o que o professor vê, o que o aluno vê, um currículo prescrito, que seja um currículo, não apenas o currículo prescrito, mas que seja um currículo vivido, que ele possa ser analisado, que ele possa ser revisitado, que traga a reflexão crítica, que diz aqui que traga a comparação entre a percepção, que promova a percepção, a expressão, a interação, que valorizem as diferenças nesse momento, que nesse momento somos todos de inclusão, que nessa proposição que estamos lidando com muitos desafios, que nesse momento que eu e você, que nós possamos ter empatia com o professor, com o coordenador, com o diretor, com o aluno, com a família, que por mais difícil que seja, para que esse foco nessa personalização, nós vamos ter que beber direto da fonte. Nós vamos ter que focar na necessidade, vamos ter que usar a tecnologia para conectar as pessoas, vamos ter que tentar encontrar soluções, vamos ter que olhar um para o outro, resolver os problemas que temos à disposição num trabalho que seja colaborativo com as tecnologias, metodologias ativas, e que nós possamos pensar que nesse legado que deixa a pandemia, que a escola não serão a mesma. A escola não serão a mesma e nós temos que valorizar essas diferenças. E entender os humanos, e entender, aqui até coloquei, entender os humanos e as máquinas fazem melhor? Não, nós temos o que é do humano, o que é da máquina. Os humanos tem que saber do outro, tem que matar essa saudade, tem que socializar, ter essa socialização, manifestar a empatia do que eu falei para o outro, desenvolver esse pensamento crítico, estar motivado, tem que colaborar, tem que comunicar, tem que tomar decisões. As máquinas elas podem nos ajudar a fazer uns testes, correções automáticas, podemos colocar até uma tecnologia, de repente, uma empresa maior adaptativa para aceleração, que, por exemplo, enquanto aprende um conteúdo, ela já pode estar, né, adaptando ao outro, pode ter através de gamificação, pode ter registro, pode ter compartilhamento, podemos colocar dados que a máquina de repente pode nos ajudar a ter um percentual, mas isso nada impede, nada tira o trabalho do presencial. A educação deve olhar para a pessoa como um todo, na sua integralidade. E dando certo o que pode ser. Depois, né, pensando nisso, a escola pode ser mais engajadora, pode ser personalizada, pode ser focada no aluno, pode ser integrada na tecnologias e momentos presenciais. E quando falamos dos professores vão sentir aptos e não sobrecarregados,
nesse aporte da educação híbrida é isso, porque o professor o tempo todo também fazendo a gestão, a questão de estar em contato com os seus alunos, qual o melhor caminho para seguir, trazer os dados para a personalização do ensino, esse acompanhamento, porque hoje, por exemplo, se algum professor me perguntar qual a metodologia que eu devo usar, com uma pergunta para mim, eu acho que eu devolveria assim, a pergunta para ele: qual é o problema que você está tentando resolver e qual a sua intenção pedagógica? Porque primeiro você tem que pensar no problema, depois você vê os cardápios de metodologias, de abordagens, que a tecnologia ela vai trazer novas possibilidades para você adaptar a sua realidade. Então, por exemplo, hoje em dia estamos vendo alunos que gostam muito da ferramenta do TikTok, não é a rede, mas às vezes o formato que o professor pode utilizar desses vídeos colaborativos. Mas isso não, a tecnologia não vai bloquear a criatividade do professor, né? Às vezes pode ser a exaustão do momento que ele está vivendo, mas eles vão perceber que é muito mais que isso. Vocês podem adaptar a sua realidade, porém eu acho que o que precisa se ter em mente é uma boa curadoria, ou seja, do que escolher a metodologia, como você escolher a metodologia e do como. E pensando sempre que existe o protagonismo do aluno e, porém, o protagonismo do professor, que ele não precisa estar no centro desse processo para o aluno produzir. Então, eu penso assim que tem que ser muito focado nesses aportes da tecnologia. Então, tempo para que o aluno desenvolva seu potencial. Então, para que tudo isso, para que essa educação aconteça de fato, a escola, a equipe tem que ser engajadora, tem que ter focado um cuidando do outro, é um efeito dominó. Então, para que isso aconteça na prática, precisamos levar em consideração todos esses pontos, tratar desde lá do início, desde a nossa primeira formação, a família, igual nós citamos muito sobre a família que não podemos tirar, né, aquilo da família que são comprometidas, que temos que avançar com essa família, temos que ter e olhar atento, e porém também aquela família que também não são comprometidas, né? Temos que tentar resgatar esse aluno, né, formar esse cidadão, essas crianças, e temos que fazer, de repente, pensar várias estratégias, mas para que isso aconteça, nós vamos ter que nos reunir, vamos ter que ser colaborativos, vamos ter que sentar, ver o problema, igual eu falei aqui das metodologias ativas. Qual é a metodologia ativa? Vai ter que refletir a partir da resolução do problema. Qual é o problema? A partir do momento que a gente está instalado o problema, nós vamos tentar nos achar solução. Aí o aluno no centro, não vai sobrecarregar o professor, tudo vai estar acontecendo da melhor maneira possível. Então, eu desde já quero agradecer a participação de todos pelas contribuições compartilhadas. Foi um momento de grande valia. Estaremos, né, nos falando, né, online agora. Gostaria que nesse momento de troca online que teremos por os minutos que restam, como HTPC formativos, que desafio você mesmo a participar, a dar a sua contribuição, porque não faz sentido eu estar aqui também falando sozinha, estar pensando. Eu acho que é importante essa participação, né, de cada um de vocês. A contribuição, como foi no primeiro encontro, foi elencado a questão da família, tratamos mais algum assunto e temos que sim, as habilidades socioemocional estar presente no nosso cotidiano. E para finalizar, gostaria de deixar um vídeo que retrata bem esse momento que nós tratamos aqui no nosso encontro formativo. Muito obrigada a todos. Aí fica as referências bibliográficas. No primeiro encontro tínhamos o Ensino Híbrido, da Lilian Bassic, e temos outros livros, né, que de repente futuramente poderemos estar nos aprofundando ainda melhor nesses ensinos, que é a educação do futuro, que ela seja mesmo inovadora, que ela seja presente em nossa vida. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura?
chega pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa.